Será que o medo está impedindo a irmã de se tornar uma organista? Seja muito bem-vinda a este canal. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Ana Barbosa e nesse perfil aqui, nesse canal, eu trago conteúdos para te ajudar a sair do zero e tocar órgão em 6 meses. É isso mesmo, irmã. Se você está chegando e já está gostando disso tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo entender como é que você pode superar esse medo e poder finalmente realizar o seu sonho de ser uma organista. Olha, eu posso dizer sobre o medo, porque eu também tive muito medo no início da minha jornada. Medo se eu conseguiria, se daria tudo certo, medo porque a jornada era muito longa com os métodos tradicionais, medo do julgamento, como seria quando eu estivesse tocando na igreja, medo na hora do teste, enfim, é um medo atrás do outro. E pode ser que a irmã também esteja passando pela mesma coisa. Talvez você já até tentou aprender a música, mas você sentiu medo e algo te sabotou. Por exemplo, muitas irmãs hoje em dia se sentem velhas demais para começar os estudos da música. Eu já ouvi de uma aluna uma vez que uma irmã da igreja, né, uma esposa do ancião, enfim, falou: nossa, mas a irmã não está muito velha para começar não a música. Então, esses julgamentos que às vezes aparecem de uma irmã, de um irmão, às vezes até dentro da nossa casa, da família. E tudo isso, na verdade, é baseado em crenças que nos limitam e que nos impedem de realizar o nosso sonho. Então, todo esse medo que a irmã tem hoje, medo do julgamento, do que as pessoas vão dizer, medo de dar errado, medo de talvez ser uma ilusão, ou medo até de não dar conta, né? Será que eu vou conseguir realmente aprender? Será que eu sou capaz? E às vezes o medo, ele vem como uma proteção. Por exemplo, eu tenho medo de tentar e dar errado, então eu nem vou tentar, eu nem vou iniciar essa jornada, porque assim pelo menos eu não me frustro, não é verdade? E pode ficar tranquila, irmã, que existe uma forma de você poder superar esse medo. Primeira coisa é reconhecendo quais são esses medos, escrevendo sobre eles, né? Então já uma tarefinha aí para você poder fazer aí para você anotar. Você vai anotar em um papel quais são todos os seus medos, o que você sente quando fala, né, sobre aprender a tocar órgão. E você vai começar a examinar, né, será que esse medo é um medo válido, é um medo real, ou será que só é algo da minha cabeça? Porque, por exemplo, o medo de dar errado é um medo, né, assim, meio que inútil, porque se você seguir um passo a passo, uma metodologia que te ensina a sair do zero, por exemplo, e aprender a tocar órgão em 6 meses, e você seguir, né, o passo 1, 2, o 3, o 4, colocar em prática, saiba que não tem como dar errado. Isso que acontece com diversas alunas minhas, por exemplo. Elas seguem uma metodologia e essa metodologia respondem ao tempo de aprendizado de 6 meses. É uma curva de aprendizado. Então, o que pode dar errado? Dá errado se você parar no meio do caminho, dá errado se você, né, jogar tudo pro ar, desistir, dá errado às vezes se talvez o método for muito passivo, aquele método que começa só na teoria e demora muito tempo. Eu, por exemplo, eu fiquei 2 anos na teoria, depois solfejo, né? Então assim, você perde um tempão e às vezes isso causa um desânimo e faz aquele sonho dar errado. Só que não necessariamente sempre vai dar errado. Isso tudo depende das nossas decisões, né, com o método que a gente escolhe para estudar. Então, você vai colocar na ponta do lápis aí todos os seus medos. Por exemplo, o medo do julgamento. O que as pessoas dizem sobre você, né, ou você já ouviu alguém falando de você sobre aprender a tocar órgão? Você já tá velha demais, mãe. Ou o esposo, não, você não vai conseguir, você não é capaz. Ou alguém da igreja fala alguma coisa. Você vai colocar esse medo. E olha só, o medo a questão de estar velha demais, né? Velha demais é uma crença que já caiu, né? Assim, a ciência já comprovou
que não existe esse negócio de estar velho demais. Quando você quer, você realmente gosta daquilo, se você se colocar a caminho com objetivo, com metas e seguir uma metodologia, você consegue. Isso já foi desmistificado, tá? Que pessoas com 70 anos estão aí passando pelos melhores momentos da sua vida e que começam nessa idade, 60 anos, 50 anos, a olhar para o essencial e realizar sonhos. Por exemplo, eu não sei se você conhece, mas o dono do KFC, ele começou o seu empreendimento com venda de frangos fritos, uma franquia de frango frito, nessa idade aqui, ó, depois dos 50 anos de idade. Se não me engano, ele tinha 60, 70 anos. Eu vou deixar aqui na tela para vocês e vou deixar também o artigo, né, que fala sobre a idade aqui abaixo, para que vocês possam entender um pouco mais sobre isso. Então já foi desmistificado sobre a idade. Então, colocando seus medos no papel, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim: nossa, gente, esse medo aqui é inútil, porque ele não passa de uma crença limitante. O que é uma crença limitante? Muitas das vezes é algo que seus pais falavam, que as pessoas acreditavam lá atrás e que virou um mito, na verdade, porque não tem comprovação nenhuma científica que aquilo de fato pode acontecer. Os nossos medos, ele só tá aqui, ó, pairando na nossa mente, mas ele não é real, ele é imaginário. Só que você precisa tomar cuidado, né? Como você tem feito aí, ó, para gerenciar a sua mente? Você tem alimentado mais os seus medos ou você tem alimentado mais aí a sua coragem, né? Porque a gente tem o medo, inversão de medo é o quê? Coragem, né? Coragem. Então a coragem, ela é positiva. Coragem é positiva, você fala, não, vai dar certo, se eu seguir uma metodologia, eu vou conseguir. Então, qual que vai ser o exercício aqui para esse vídeo, para não ficar muito longo? Você vai listar os medos, tá? E aí você vai colocar soluções. O que eu poderia fazer para que esse medo, né, não aconteça de fato? Por exemplo, medo de dar errado, né? E se eu seguir um método de aprendizagem em 6 meses, né, com acompanhamento, com um passo a passo detalhado, para eu aprender a tocar os hinos, já um método prático, que não é um método passivo, poxa, isso vai dar certo. Então você começa a mudar a sua mentalidade. Medo do julgamento. Saiba que o julgamento não é sobre você, é sobre quem fala para você. Então muitas das vezes essa pessoa já sofreu alguma coisa, ou ela aprendeu quando ela era criança, ou todo mundo ficava falando que só aprende quem é criança e bababá. E você vai falar assim, caramba, deixa eu analisar aquela pessoa. Será que realmente ela tá apta para me julgar? Quem é ela para falar isso, sabe? E assim, você precisa ouvir outras pessoas, buscar conhecimento antes de ficar escutando o julgamento ou dando trela para isso, né? Então, por exemplo, segurança. Eu não tenho segurança, Ana. Eu tenho muita insegurança, eu tenho vergonha. Então você vai começar a pensar assim, poxa, se eu tenho insegurança, o que a insegurança ela fala? Ela fala pra gente que, poxa, você não tem conhecimento suficiente para isso. Então, se eu sou insegura, por que eu sou insegura? Bom, me falta conhecimento, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse conhecimento. Então, aqui no outro quadrante, você vai colocar, poxa, o que eu preciso para me tornar segura? Buscar conhecimento, aprendizado, porque conhecimento é poder. Quando você entende, você domina no assunto, você sabe tocar, ninguém vai fazer você insegura, né? Por mais que a pessoa tente, você sabendo o que você está fazendo, poxa vida, você supera e você fica, né, autoconfiante, você vai ter certeza do que você está fazendo, do que você está tocando, e mesmo que outras pessoas cheguem para você e falem assim que você não é capaz, você vai olhar e falar assim, não, eu já consegui, eu já cheguei até aqui e eu vou conseguir. E falando de capacidade, né, também tem, né, uma questão do medo, essa insegurança, da incapacidade. A incapacidade, na verdade, é quando você não se colocou a caminho, quando você não se deu uma chance e se fechou. Então, esteja aberta, irmã, para novos aprendizados, para novos horizontes, porque eu tenho certeza que
quando você busca o conhecimento, a capacidade ela vem. As pessoas só são incapazes quando elas param de buscar conhecimento e quando elas estão com a mentalidade ali fraca, com a autoestima baixa. E aí vem todos aqueles pensamentos negativos. E por isso que aprender, né, a música, ser uma organista, aprender em 6 meses não é só técnica, não é só exercício prático, não é só sobre destravar a mão esquerda, mas tudo começa com a sua mentalidade. E o que eu sempre trago aqui é o fortalecimento da sua mentalidade, né, da sua espiritualidade, e depois a gente fala de técnica, de prática, porque se você tiver com a sua mentalidade fraca, autoestima baixa, sempre negativa, sempre reclamando, né, ou não tá orando, não tá buscando de Deus, não tá exercendo a sua fé, o que vai acontecer? Você não vai conseguir realizar o seu sonho de se tornar uma organista, por exemplo, de tocar os hinos em 6 meses, porque a sua fé, a sua mentalidade está abalada. E inteligência emocional e espiritualidade precisam andar juntos se você quiser ter resultado. Bom, chegamos até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e faz o seguinte, compartilha esse vídeo para uma irmã que também precisa ouvir isso e comenta aqui abaixo, deixa nos comentários, né, o que você achou desse vídeo, se te ajudou e se você quer mais conteúdos como este aqui no canal, que eu tenho muita, mas muita coisa que eu posso trazer aqui falando sobre mentalidade, mas só se você, né, comentar aqui se te interessa, se você quer também essa junção com a música, com a mentalidade, espiritualidade, eu vou estar trazendo mais conteúdos assim para você. Deus abençoe e te espero no próximo vídeo.